Bom dia! Está no ar o programa Inovação e Negócios aqui na Record News para todo o Brasil. Fique ligado! Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Bateu Bet. Bateu é gol. Bateu ganhou. Bateu levou. Bateu Bet. Eu aposto que você gosta de um bom vinho, né? E por acaso você já ouviu falar de enoturismo? Hoje, no Intalks, vamos falar sobre o universo dos vinhos e muito mais. Acompanhe a entrevista exclusiva com Silvia Giacobbi, ela que é diretora executiva da Associação Brasileira de Sommelier. E você é empreendedor? Fique ligado no insight exclusivo que o empresário Janguier Diniz tem para você. Fala, nação de empreendedores obstinados! Como é que vocês estão? Olha só, no programa de hoje e nos próximos, eu quero trazer aqui para vocês alguns conceitos sobre os tipos de empreendedores que existem, que eu trato aqui no meu livro, A Arte de Empreender. Em que perfil será que você se encaixa? Hoje eu vou falar sobre o chamado empreendedor planejado ou premeditado. Fique ligado no programa, viu? Que eu vou explicar melhor logo mais. Vocês sabiam que Bateu Bet faz checagem de idade? Porque sim, você precisa ter mais de 18 anos. Eles avaliam o seu volume de apostas e valores e se você exagerou, eles cortam. Porque aqui o importante é se divertir, mas com responsabilidade. Você aposta pra cair na conta e não passar da conta. Então na hora de escolher a bet, você já sabe. Bateu é gol, bateu ganhou, bateu levou, Bateu Bet. Bateu é gol, bateu Bet. Intalks. O mercado de vinhos e o enoturismo tem ganhado destaque tanto no Brasil quanto no mundo, atraindo apreciadores apaixonados pelo universo vinícola. No Brasil, regiões como a Serra Gaúcha e o Vale dos Vinhedos se destacam com vinhos de qualidade e experiências únicas, como degustações e visitas guiadas. Globalmente, países como França, Itália e Espanha são referências, com regiões icônicas que oferecem vinhos excepcionais e uma rica tradição vinícola. A paixão pelo vinho une pessoas em torno de sabores, aromas e histórias, proporcionando uma imersão completa na arte da vinicultura e experiências sensoriais inesquecíveis. O Intalks de hoje nos traz uma entrevista exclusiva com Silvia Giacobbi, diretora executiva da ABS. E hoje aqui no Intalks do programa Inovação e Negócios, a gente tem a presença de mais uma mulher que atua exclusivamente hoje em dia na área de eventos, comunicação e principalmente agora na área de vinhos. Eu tenho a presença aqui da Silvia Giacobbi, que vai contar um pouquinho para a gente quem é Silvia, da onde ela veio e como a Silvia hoje entrou no mercado de vinhos, que é um mercado tão fascinante para todos nós. Silvia, muito prazer, obrigado pela tua presença aqui. Obrigada, muito legal, Márcio, a gente está aqui falando sobre um pouco da história da nossa vida e chegando até o vinho, muito bom. Exatamente, muito obrigada. É um prazerzaço. Ultimamente a gente tem entrevistado muitas mulheres, eu fico muito feliz que são mulheres executivas, mulheres empreendedoras, mulheres influenciadoras, isso é muito legal, que demonstra que cada vez mais vocês estão dominando o mundo, né? Vocês a gente está a caminho. Cada vez mais vocês estão dominando o mundo. Silvia, seguinte, todas as pessoas que vêm aqui no Intalks, a gente sempre gosta de saber um pouquinho a história de cada uma. Então, conta pra gente, quem é Silvia, da onde a Silvia veio, no que a Silvia se formou, até chegar aqui nesse momento. Bom, são 40 e alguns anos de história. Vou começar saindo de Americana. Minha vida é toda hoje em Campinas, na região de Campinas. Desde faculdade, estudando economia e nunca tendo trabalhado nessa área, mas sempre tendo ido para aquilo que o feeling me levou mesmo, pela motivação, pelo prazer de trabalhar. E foi a partir de eventos que eu acho que a gente consegue falar de uma caminhada que chega até aqui. Eventos e marketing mais ainda depois de ter tido a entrada na rede social, a princípio com um blog. Eu era muito tímida, Márcio. Eu falava assim, eu preciso aparecer de alguma forma. Como é que eu apareço? Como é que eu conto o que eu tenho para dizer, né?
Então eu preferi fazer um blog e contava ali todas as coisinhas. Na época que não existia mídias sociais Na ainda, né? época O blog que ainda não era tinha, antes, do Instagram, Isso antes do aí, Facebook, bem antes. de Orkut. E era bom porque poucos tinham. Então as pessoas começavam a te olhar e olhar e falar, nossa, quem é essa pessoa que está querendo falar? E essa estratégia era para eu atrair clientes na época no mercado de casamento. Não vieram clientes, vieram pessoas desse mercado de casamento. Eu falei, olha só, eu tenho algo maior, é mais valioso. Eu tinha fornecedores, eu tinha contatos. Comecei a fazer palestras e trabalhar muito em feiras de eventos, então as pessoas queriam saber o que eu tinha para dizer. Isso foi muito mais legal do que atrair o meu cliente final. A partir daí começou essa coisa de redes sociais, então aquilo que eu tinha para falar em palestras que estavam indoor começou a ficar em rede social e algo um pouco mais amplo, até que no caminho tropeçou uma garrafa de vinho e a coisa foi evoluindo, não só para esse lado, mas tantos outros. Então o vinho fazia parte de uma parte do portfólio de clientes. Que legal, que legal. Você sabe que hoje a gente está vivendo aquela revolução dos creators economy, né? E hoje é muito mais fácil, porque a gente tem aí, começou a era depois do Orkut, Facebook, Instagram e agora todas essas mídias sociais, mas você foi uma precursora, porque começou na época do blog, né? Porque a gente não conseguia ganhar dinheiro antigamente quando você criava. Era só para contar, né? Você Exato. só queria contar, você só queria criar um conteúdo ali e dizer para as pessoas, como eu era tímida, então era escrevendo que eu mostrava para o mundo o que eu sabia dizer, né? Não era falando. Então até chegar aqui hoje com você foi um longo caminho. Que legal, que legal. E você estava comentando aqui que você se formou em economia. Sim. E aí começou a atuar em eventos e em marketing. Como foi essa pivotada, essa virada passagem, de chave? Né? Bom, eu acho que eventos, comecei fazendo meus próprios eventos e as pessoas do mercado falando, você tem jeito para fazer evento? Então me puxaram para esse mercado. Foi legal, porque quando você também é puxada para o mercado porque alguém achou que você tem um jeito para aquilo, é interessante, né? As pessoas que estão no mercado te observarem e falar, olha, você pode ir para esse caminho que vai ser bom. Então, eu entrei para eventos para isso. Aí, quando você está dentro, você começa a ter que estudar tudo que faz parte de um evento, né? Estudar a decoração, estudar a parte de bebidas, estudar a iluminação, estudar cada parte que compõe um evento para tirar todas as dúvidas do seu cliente. O marketing, ele é dessa passagem mesmo de uma rede social, chegando a uma rede social, uma passagem de blog, chegando numa rede social e se fortalecendo mais ainda com a pandemia. Oportunidades na pandemia veio para muita gente, né? Evento, a gente desligou a chave do evento praticamente. Foi um momento difícil. E 2 anos, né? A pandemia durou mais ou menos 2 anos. Até acho que as empresas de eventos se voltarem a se ativa há quase 3 anos. Demorou bastante. Exato. Todo mundo, muita gente teve que se reinventar na pandemia. E aí o marketing supriu isso. Então aquilo que eu tinha para falar com as pessoas, algumas marcas começaram a me contratar e falar, pô, então mostra o vinho para as pessoas que estão em casa, monta uma mesa, mostra as louças da mesa, até a roupa que você está vestindo. Eu te falei de uma grande companhia que me falava, mostra como cuidar das plantas dentro de casa, as plantas que purificam o ar. Então, eu criava temas dentro da minha casa. Minha casa virou um estúdio. Eu virava para um lado, para o outro, para um lado. Foi assim. E aí perdeu a timidez? Não, a timidez eu perdi um pouco antes. Não, legal. Mas você vê, é muito interessante ver que você que se formou em economia, acho que é muito mais, que a gente estava comentando aqui no backstage, é mais, às vezes, é sonho de pai, de mãe, você entrar na economia, ser médico ou engenharia, né? Porque às vezes os nossos pais, principalmente a gente que já é um pouquinho mais maduro, né? Não velho, mas um pouquinho mais maduro, nossos pais queriam que a gente fosse para uma determinada carreira. Mas é o que eu sempre falo para todo mundo, você tem que fazer algo que você ama. Se você não ama aquilo que você se propõe a fazer, vai ser muito difícil você ter sucesso. Você só vai fazer. Exato. E aí você saiu, fez economia, entrou no marketing, eventos, e você estava comentando aqui, não é fácil fazer eventos. Eventos é a arte de receber, né? E aí depois, você tem que, não adianta você fazer marketing para um evento e não saber receber as pessoas para esse evento. Então tem toda uma sintonia em cima disso. Né? Tem. E foi aí que você caiu depois para um cliente de vinho. Foi isso? O cliente de vinho ele veio num momento de pandemia. Ele foi um dos grandes distribuidores do Brasil, me contratou para eu trabalhar ali, mas eu já tinha feito curso básico lá atrás. Curso básico é bacana, né? A gente começa a tomar um pouquinho de vinho, já começa a rodar a tacinha. Aqui tem alguma coisa, né? Você quer saber o que você tá provando ali. Mas antes dessa
entrada mesmo no vinho, eu tive aquela passagem muito grande no agro, que está comigo até hoje, né? Então, eu acho que isso é legal. E qual foi a tua passagem no agro? Na pandemia, um dos clientes que eu já tenho como eventos, eles me falaram, Silvia, faz um projeto para a gente aparecer. Então, estava na fase dos sertanejos comerem em casa alguma coisa, né? Beliscarem aquela carninha suína e eles queriam estar ali. Eu falei, não, e se a gente fizer um grande projeto? Vamos levar um cantor em cima da terra de vocês, é um frigorífico sensacional, autossustentável, então eles têm aquela soja linda. E daí a gente fez tudo isso, uma grande live na época, que se chamou Embaixador do Agro, então ela foi bem vista. E esse frigorífico me trouxe para dentro. Então, você que fez esse evento? Esse evento eu fiz. Foi um evento gigante, foi né? gigante. E quem foi o cantor? Gustavo Lima. Gustavo Lima. Na época ele já bombava como hoje, já era um dos maiores, muito, né, do sertanejo. Sim, foi muito vista essa live e paralelo à live daquele meu ladinho de marketing, eu fiz estratégias com influenciadores. Então, junto com a gente sabia a data que ele ia, já estava montado um evento, mas eu fiz uma estratégia junto com influenciadores, mandando o produto da empresa para todos eles e eles fazendo receitas em casa e falando, gente, ó, vai ter a live junto com eles lá na fazenda, presta atenção. Então, a gente fez uma estratégia inteira para que pudesse vazar muito mais do que só do Gustavo. Vamos entrar um pouquinho nesse mercado de vinho, que não é muito a minha praia, mas eu dei umas pesquisadas e vi que o mercado de vinho mundial, até 2024, ultrapassou 300 bilhões de dólares no mercado mundial, e que agora, até 2031, tende-se a chegar quase a 400 bilhões de dólares. Esse é o mercado global. Existe França, Itália, os Estados Unidos diz que é o país que mais consome vinho, mas as fábricas elas estão mais concentradas em França, Itália e um pouco aqui na América do Sul, que é Chile, Argentina e tal. E o Brasil é na América Latina, mundialmente é um quinto país, acho que na América Latina é o terceiro. Então, vocês têm que entender que é um mercado gigante, tem muitas pessoas que são realmente aficionadas por vinho, porque eu estava comentando aqui anteriormente que o vinho traz uma história, né, Silvia? Então ele traz uma história e essa história está acompanhando um pouco a vida da Silvia. Por quê? Porque ela saiu de economia para marketing, eventos e agora virou diretora da Associação Brasileira de Sommelier de Campinas. E teve que estudar um pouquinho mais a respeito do vinho. Conta pra gente, Silvia, como tá esse teu desafio agora? Eu acho que é coração. Você vai fazer o seu primeiro curso e depois vai me dizer se você não vai virar diretor de alguma associação. Porque eu acho que é uma paixão. O vinho, lógico, ele tem todas as suas características. Grandes países fazem vinhos incríveis. Eu não sei se a gente vai chegar a ter esse terroir no Brasil, mas não precisa. O que a gente precisa é que as pessoas gostem do vinho e se lembre que o vinho ele está sempre em bons momentos. Então a gente senta com um date, você tem um vinho, né? Você quer comemorar o aniversário, de repente você tem um vinho. Então, em grandes conquistas, o vinho está no pódio da Fórmula 1, né? Através da champanhe. Então, o vinho ele está presente. Você lembra do vinho, você lembra a felicidade. Você lembra que você abriu um vinho, ele está num momento especial. Então, o vinho, por mais que você não tenha toda aquele entendimento do vinho mesmo, o que você está sentindo ali não importa. Se ele fizer parte da sua vida e da cultura dos brasileiros, eu acho que é isso que a gente quer. Então, aquela pessoa que não sabe tanto do vinho, mas ela já faz um enoturismo. Ela pega o carro, vai até São Roque, ou ela pega o carro, vai até Espírito Santo do Pinhal, falando aqui da nossa região. Um pouquinho mais longe, ela vai para a região do Rio Grande do Sul, sim, né? Caxias, se ela não for para fora ainda. Então, essa pessoa, ela já começa a gostar desse mundo. Ela já começa a querer entender um pouco da cultura, ela já começa a se interessar ali. E ela vai indo, né? Então não é só o consumo, a gente começa a falar de um enoturismo também. Exatamente, porque é o que você falou. Ó, enoturismo foi uma palavra que eu aprendi hoje, na verdade, que é o turismo quando... Eu já fiz enoturismo no Chile, fiz na Argentina, já fiz aqui em Caxias do Sul. Então, é um turismo que te traz uma experiência, porque você visita as vinícolas, você prova, você vê a história do vinho, né? Como aquele vinho foi feito,
quanto tempo se levou para criar aquela vinícola. Então aquela experiência começa a ficar muito, muito legal. E você olha a garrafa no supermercado e você dá muito mais valor para aquele produto quando você sabe a história dele, né? Não só do vinho, como tantos outros. Mas quando você vê a garrafa, você fala, olha, passei por esse lugar, isso aqui faz assim, né? Eu sei que fica tanto tempo em barrica ou não, mas você começa a entender o valor que aquele produto tem. Exato. Né? Que é o que a gente estava comentando. Você falou assim, cerveja a gente bebe cerveja, mas não tem muita história. Não tem. Né? Agora, eu acho que, olhando um pouquinho pelas cervejas artesanais, eles estão tentando criar uma certa história na criação de uma cerveja. Né? Eu gosto de tomar muito cerveja IPA, né? Que são as cervejas artesanais, que são as cervejas mais fortes, com teor alcoólico e tal. Então você vê que quem cria essas cervejas artesanais começa a tentar colocar uma história. Colocam ali um ingrediente diferente, aí misturam, aí deixam repousando e tal, para depois, na hora que você for beber, você olhar e falar assim, nossa, que gosto disso, aquilo. Então eles estão tentando... Remete a alguma coisa. Remete a alguma coisa e tal. Só que o vinho já existe há muito tempo. Pois é. É questão de cultura, Exato. né? É questão só da gente começar a beber e sentir isso, né? Sentir esses aromas que estão ali, né? E fazer o enoturismo. Eu acho que isso é sensacional. 85% das vinícolas hoje no Brasil pensam no enoturismo. Então, e tem umas que tem hotel, né? Tem hotel, umas que tem hotéis. Experiências incríveis, né? Daí a gente volta a pensar do lado de eventos, porque você pensa, tem um hotel exclusivo, um spa do vinho, onde você faz vinoterapia, né? Então imagina de se deitar numa banheira com vinho e tantos outros tratamentos eu ainda não fiz, posso ser convidada, né, Márcia, para ir até lá. E tantas outras experiências, degustações às cegas, né, que você põe à venda, tem piquenique com vinho, então na região, no sul, eles têm muitas oportunidades, muitas experiências diferentes, em São Paulo também. Bom, Silvia, e agora, quais são os seus próximos desafios como diretora da ABS aqui de Campinas? Bom, eu quero levar isso para todo mundo, essa cultura, a vontade, o desejo da pessoa, ter a curiosidade de provar um vinho e, de repente, fazer algumas harmonizações e pegar com isso aquele comecinho e ela falar, eu quero entrar nesse mercado, tenho curiosidade disso. Aproveitar o enoturismo, que eu acho que está super em alta, né? Cada vez mais, as vinícolas investindo nisso. E quem sabe a gente fazer aí uma grande campanha para visitar as vinícolas, mostrar isso para todo mundo. Isso é legal. Eu acho que são esses caminhos. E o Brasil está cada vez mais crescendo nesse mercado. Né? Pessoal, a gente aqui acabou de falar com a Silvia. Ela é uma pessoa que veio da economia, marketing, eventos, influenciadora, e hoje está influenciando muita gente no mercado, no segmento de vinho, sendo a diretora da Associação Brasileira de Sommeliers da Unidade de Campinas. Silvia, muito obrigado pela tua presença. A gente volta amanhã no Inovação e Negócios. Muito obrigado. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Que lugar é esse aqui? Será que eu morri? Bem-vindo a Bateu Bet. Bateu Bet? Salve, mestre grafite. Que coisa é essa? Eu apostei que você ia chegar. Ex-jogador, um comercial de aposta. Tá fácil essa, hein? É o Profeta. Profeta não. Consciência. Aqui a parada acontece. Pensa em alguém que eu trago. Bateu Bet! Não, peraí, você vai me dizer que eu tô num comercial de aposta, grafite? Cauã, isso aqui na verdade é uma oportunidade. Que voz é essa? Calma, eu tava em casa postando meu café da manhã, minha rotina saudável. Banana, ovinho, granola, Veja aí, ó. Veja. Ó, tá com o celular na mão? Aproveita e faz um palpite no jogo de hoje. Não faço aposta, não. Fazia. Bateu Bet acredita em apostar com consciência. Eles até checam se você tá passando da conta. Bateu, ergou, bateu, ganhou, bateu, levou. Bateu Bet. Essa falando é minha, cara. Mal galã dessa cena sou eu. Bateu, ergou, bateu, ganhou, bateu, levou, bateu Bet. Meus amigos obstinados, empreendedores obstinados, eu comentei mais cedo que ia falar sobre perfis do empreendedor. Vocês lembram? Pois bem,
Hoje nós vamos conversar sobre o empreendedor planejado ou premeditado. Vamos lá? Veja bem, pessoal, o empreendedor planejado ou premeditado, que eu trato aqui no meu livro Arte de Empreender, um dos meus 34 livros, é aquele empreendedor que busca se cercar, se não de todas as características do empreendedorismo, das mais importantes. É aquele que procura fazer a lição de casa antes de criar o empreendimento. É aquele que busca minimizar os riscos. Ele segue toda a cartilha do bom empreendedor de forma bem certinha. Ele sonha em montar um empreendimento, planeja, busca conhecimento sobre o negócio, sobre o setor, sobre os concorrentes e também sobre a clientela. Aí, com muita determinação, otimismo, persistência e criatividade, ousa e adquire coragem para criar um empreendimento e utiliza a resiliência para superar os erros e os fracassos que às vezes ocorrem, não é isso? Ele também procura focar e inovar sempre nos serviços e produtos oferecidos. Otimiza sempre o tempo e trabalha dia e noite para ter sucesso e chegar ao ápice com o seu empreendimento. Então, nós podemos dizer que o empreendedor planejado ou premeditado, ou como alguns autores chamam de empreendedor normal ou planejado, seria o mais completo do ponto de vista da definição do empreendedorismo. É que, como já comentei em outros programas, ter planejamento no empreendedorismo é uma característica das mais importantes. É que o planejamento aumenta a probabilidade de o negócio ser bem sucedido. E aí, você acha que se encaixa nesse perfil de empreendedor? No próximo programa eu vou falar sobre o empreendedor nato. Empreendedor nato. Até lá, amigo. Seja obstinado que dá. Inovação em negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Bateu bet, bateu é gol, bateu ganhou, bateu levou, bateu bet.